A caminho das legislativas de 30 de janeiro, damos seguimento às entrevistas aos cabeças de lista pelo Círculo Eleitoral dos Açores. Uma emissão a partir do estudo visual da rádio, que pode ver também no Facebook da Antena 1 Açores. Hoje é nosso convidado Pedro Ferreira, encabeça a lista pelos Açores do Iniciativa Liberal. É natural da Terceira, tem 38 anos, é jornalista. Se olharmos para os últimos resultados eleitorais, há 2 anos, nas legislativas nacionais, o partido teve na região 0,68%, 568 votos. Mas nas eleições regionais do ano passado, melhorou o resultado, soma cerca de 2.000 votos e consegue eleger um deputado para a Assembleia Regional pelo Círculo de Compensação. Pedro Ferreira, bem-vindo. O seu apoio ao Iniciativa Liberal é recente, tornou-se público no mês passado, em dezembro, apenas mês e meio depois de ter pedido a sua desfiliação do CDS-PP, partido que militou por quase 20 anos e onde ocupou vários cargos em cargos e órgãos de estruturas partidárias e também de nomeação política. Acha que os eleitores vão perceber esta troca de cadeiras e, acima de tudo, vão perceber esta troca de ideologia? Muito bom dia, Lília. Muito obrigado pelo convite. Deixa-me, antes de mais, enquanto homem da rádio também, mandar um abraço apertado ao nosso colega Floriano, que já lá está à nossa espera. Relativamente a essa matéria, eu julgo que é fácil de explicar. Os militantes do CDS, os meus antigos companheiros de partido, têm todos mais ou menos a mesma sensação e o mesmo sentimento de que eu relativamente ao partido. E alguns têm mais dificuldade em tomar decisões como eu tomei. O CDS seguiu o rumo que quis seguir, a direção do partido entendeu fazer o que está a fazer, eu não concordo com ela e não vale a pena ficar lá dentro, nem a criar clivagens, nem a criar más ondas. E, portanto, saí, porque é importante nós sabermos entrar como é importante nós sabermos sair. Todavia, questão de política, achando que a política está a precisar de facto de um refrescamento e de alguém que abana um bocadinho com este sistema que está montado há demasiado tempo, e tendo no Iniciativa Liberal um programa que é certo, do ponto de vista dos costumes, é mais liberal do que conservador, e para quem vem do CDS às vezes pode não ser fácil esta adaptação, digamos assim, mas tendo no programa da Iniciativa Liberal muito daquilo que é um programa do CDS, é fácil, naturalmente, me rever. E, portanto, então, foi uma transação mais ou menos fácil de... Mas escreveu na imprensa regional, e cito, que passou a integrar uma espécie de lista negra de pseudo-adversários do CDS nos Açores e que foi carimbado até de traidor da liderança. Sim. Não fosse esta distância em relação aos líderes nos Açores do CDS, ainda continuaria no CDS-PP? Continuaria, porque fiz enfim, orgulho-me muito do trabalho que fiz ao longo dos anos que tive no CDS. Tenho imensos amigos no CDS, travamos imensas lutas em todas as ilhas e algumas conquistas muito interessantes, apesar de ser o CDS um partido pequeno e de oposição nos Açores naquele tempo. Mas, infelizmente, a partir do dia em que eu pedi para sair de um cargo de nomeação política que fazia, passei a ser mal entendido pela liderança do partido. E não tenho necessidade nenhuma de manter-me como militante e dirigente de base do partido e estar constantemente a ser confrontado por outros militantes do CDS a dizer que o presidente do meu partido fala mal de mim e até eventualmente inventa algumas histórias que não deixam, que não dignificam a minha pessoa e a minha honra. E quem não se sente não é de boa gente, e portanto eu não tenho que estar no CDS, eu não tenho que estar em qualquer sítio se não sou bem querido, bem visto e se não me sinto bem. Mas também, foi natural. Também escreveu que quando se aproximou da Iniciativa Liberal sentiu que afinal descobriu que afinal era liberal e não sabia. Porque lá está, nunca tinha olhado com olhos de ver para o programa da Iniciativa Liberal, fiz obviamente as leituras que tinha que fazer, fiz as perguntas que tinha que fazer, estou aqui como independente, é verdade, numa aproximação um pouco mais profunda a este projeto político, no qual cada vez mais me consigo rever com naturalidade e, portanto, não vejo que haja problema nenhum. Aliás, em bom rigor, também não é, enfim, nada que ninguém sabe. A Iniciativa Liberal resulta ou nasce, enfim, de dissidentes que vêm quer do PSD, quer do CDS a nível nacional. Barata, e, portanto, deputado da Iniciativa Liberal, exemplo, é um exemplo. Outro que foi, enfim, militante do CDS que foi empurrado pela porta fora. E, portanto, quando os dirigentes de um partido não querem que as pessoas lá estejam, as pessoas têm 2 soluções. Ou ficam lá a empeçar aquilo, ou saem, enfim, pela porta grande, digamos assim. E eu não me arrependo de nada do que fiz, nunca falei mal do CDS em lado nenhum,
do que escrevi publicamente, muito mais há por trás de todas aquelas linhas que ficaram escritas e para a posteridade, mas isso, o próprio tempo e os próprios dirigentes e militantes do CDS são de se encarregar de perceber, já não é um problema que me diga respeito. Tem sido um dos lemas do Iniciativa Liberal, um deputado, no caso um deputado na Assembleia Regional, um deputado na Assembleia Legislativa Nacional, faz a diferença. Um deputado pode fazer a diferença. Então, que diferença pode fazer o candidato Pedro Ferreira, eleito pelos Açores, que não é nem do PSD nem do PS? Pode fazer essa diferença o deputado Pedro Ferreira? Garantidamente que fará, até porque se formos ver em 45 anos de autonomia, excepcionando o Dr. Roberto Amaral em 1985 pelo PDR, enfim, e por causa de uma separação interna no Partido Socialista naquele ano e por causa daquelas eleições legislativas, o que nós temos tido são deputados do PS e do PSD há 45 anos. E, excetuando uma ou outra importante e exceção, que também temos que ser justos, não é? Nomeadamente, e nos últimos anos recordo, por exemplo, o trabalho quer de António Ventura, quer agora de Lara Martim, curiosamente a única que não foi reconduzida pelos legisladores do PS, mas isso tem lá que ver com os problemas internos do PS e as soluções que eles estão a procurar para as suas próprias vidas. Excetuando essas duas pessoas que representaram os Açores na Assembleia da República, muito poucos foram aqueles que se evidenciaram na defesa, de facto, dos interesses dos Açores. Não têm feito aquilo que devia ser o seu trabalho? Claramente, mas ainda agora ouvimos no noticiário há pouco o Pedro Moreira a introduzir a peça do Faial, da apresentação da lista da Aliança Democrática ontem, e o candidato Paulo Muniz, que é deputado à Assembleia da República há 2 anos, diz os centralistas, mas então o senhor teve lá 2 anos a fazer o quê? Não combateu os centralistas porquê? Não fez a devida pedagogia da autonomia porquê? Não explicou àquela gente em Lisboa que os Açores dão muito mais ao país, que o país dá aos Açores porquê? E, portanto, que se conheça do Sr. Deputado Paulo Muniz, há uma proposta onde o Sr. Deputado Paulo Muniz queria ainda mais dinheiro do Estado para fazer face a um problema que é sempre a posição dos Açores relativamente à República, é de pedinchar. E depois querem que Lisboa olhe para a gente sem ser com desconfiança. Não pode ser. A pedagogia tem que ser feita exatamente ao contrário. Então, a culpa é de quem? Podemos dizer, deste distanciamento entre os órgãos do governo? A culpa é do distanciamento, a culpa é daqueles que, a partir do Terreiro de Paço, aliás, ainda outro dia, uma ministra deste governo de António Costa foi ao Douro dizer que, de facto, este era o governo mais centralista de todos os tempos em Portugal. Portanto, eles próprios ministros do governo reconhecem isso. A culpa é, obviamente, estando longe da vista, longe do coração. Não é? E, portanto, em Lisboa, ainda por cima com autonomia nos Açores, eles organizam-se. E se precisar de alguma coisa, vem cá ter. E nós deixamos-nos ir um bocadinho neste engodo, não é? Quer dizer, depois não temos capacidade nem maturidade política suficiente, às vezes, nos Açores, para nos entendermos em matérias fulcrais e podermos chegar a Lisboa com uma posição assumida. Eu recordo a última vez que se mexeu na lei das finanças regionais. Não houve um entendimento, não saiu daqui uma proposta consensualizada dos Açores. E, portanto, sujeitamos-nos àquilo que um secretário das Finanças dos Açores e o ministro das Finanças em Lisboa queiram fazer relativamente à lei das finanças regionais. Não é? A Iniciativa Liberal tem então várias propostas e uma delas é exatamente a reforma da lei das finanças regionais. Tem que haver um acordo, por exemplo, entre Açores e Madeira para sermos mais fortes e levar minha opinião, claramente. Não faz sentido. As regiões autónomas padecem, independentemente das especificidades de cada uma e das diferenças de cada uma, padecem basicamente os mesmos problemas. E desde logo o da insularidade, o do afastamento dos principais centros de decisão, o da falta de escala e de capacidade de produção em escala. E, portanto, nós, obviamente, aqui temos, até fruto do nosso quadro político-partidário e parlamentar, temos que nos entender e criar uma proposta de lei de revisão de lei de finanças regionais que seja efetivamente aquilo, ouvindo os parceiros sociais, e tem havido aí, diga-se em bom da verdade, o Conselho Económico e Social, o Dr. Guarda Furtado, tem feito um trabalho extraordinário nessa matéria, porque tem feito aquilo que a classe política devia estar a fazer há muitos anos: prospeção e planeamento, pensamento, gerar massa crítica para nós sabermos o que é que queremos verdadeiramente para isso. E só voltando um pouco atrás, eu dizia há pouco, é verdade, há um distanciamento do Estado relativamente à autonomia, mas a autonomia também deixou-se ficar. E depois as camaradagens partidárias ajudaram a que muitas das vezes se deixassem que as coisas chegassem a determinados pontos. Neste caso, e no que toca à lei de finanças regionais, deve ser, obviamente, acertada aqui dentro, deve ser posta em consensualização com a Madeira. E digo-lhe uma coisa, a Madeira está muito mais adiantada que os Açores nesta matéria, e eu tenho pena que já tenha morrido uma Severa e que haja aí mais uma comissão de reforma da autonomia, que não esteja a fazer absolutamente
absolutamente nada, porque reuniões dela não se conhecem. Conhecem-se os requerimentos a pedir que sejam prorrogados os prazos do seu trabalho. E nós podemos perder esse comboio, porque a Madeira está, de facto, muito mais adiantada no processo da revisão das finanças regionais. E se nós não lhe dermos resposta, ou não quisermos, de facto, esta aproximação que a própria Madeira está disponível a ter neste momento, vamos perder o comboio. E depois vamos aceitar, eventualmente, uma lei de finanças regionais imposta pela Madeira, ou vamos então andar aqui à última da hora a fazer grandes debates e grandes reuniões para tentarmos atamancar uma lei que não é nossa. É porque a cada Orçamento de Estado ouvem-se os governos, sobretudo da Madeira, e exatamente esta questão, a dizer que as transferências, a forma como são feitas as transferências, já não se adequam à realidade. Ou seja, é preciso mudar esta forma. Claramente, mas é preciso mudar isto não dizendo assim, nós estamos lá longe, somos uns coitadinhos, precisamos que vocês nos deem dinheiro. É preciso fazer isso dizendo a Lisboa exatamente que o país ganha com os Açores, ganha para ser, enfim, completamente coloquial e perceptível. Não fosse o controle trafegueiro em Santa Maria, quantos milhões ganha Portugal por ano com o controle trafegueiro em Santa Maria? É um serviço prestado nos Açores, que os Açores ficam com os rendimentos ou com a massa salarial dos controladores trafegueiros em Santa Maria. A gente não fica com absolutamente mais nada. E tanto é fundamental para Portugal que a NAV acaba de lá meter 5 milhões de euros de investimento, e muito bem, naquele centro de controle trafegueiro. Bom, aquele dinheiro não fica um escudo na região autónoma, a não ser a massa salarial daqueles funcionários. O Estado vê aquilo. As relações com os Estados Unidos da América. Portugal continua a beneficiar do acordo bilateral que temos por causa da base das lajes. O que é que os Açores beneficiam com isso? Nada. Nem sequer a porcaria que fizeram conseguem limpar. Não é? O espaço marítimo que nós temos, enfim, a água não é nossa, nós não somos donos disto. Isto é tudo uma coisa também, às vezes, um bocadinho ao nosso mar. O nosso mar é como já quem vamos diz, mais à frente debater exatamente essa Mas tudo questão. isto tem que ser posto em cima da mesa numa discussão, por exemplo, de uma revisão da lei das finanças regionais. Não é sujeitar-nos a dizer assim, eu não posso, olha, eu tenho isso aqui, eu só posso dar para vocês isto por ano. E a gente aceita. E depois passa a vida a dizer, os centralistas de Lisboa são os gajos maus. Paciência. E a reforma e uma revisão constitucional é também uma defesa? Uma revisão constitucional é fundamental, exatamente porque assim, antes de mais importa dizer uma coisa, foi feito um trabalho muito bom de revisão do Estatuto Político-Administrativo dos Açores em 2007, 2008, enfim, a última revisão que houve. É verdade que a autonomia está constantemente, enfim, como a nossa vida, como tudo, está a evoluir, há um aprofundamento natural e normal que tem que ser feito. E, portanto, uma revisão constitucional tem que ser feita, até porque, ciclicamente, nós ouvimos, nomeadamente os maiores partidos PS e PSD, falar na revisão constitucional e que se vai abrir uma nova legislatura e que tem que se abrir o processo da revisão constitucional, mas depois chegam lá a zero. Não é? E, portanto, é fundamental fazer uma revisão da Constituição, desde logo para os Açores, exatamente para nós podermos limar as arestas que temos que limar, e arrumar com aqueles esqueletos que estão no armário desde a última revisão do Estatuto Político-Administrativo e que já foram identificados. Nós não conseguimos, desde 2007, 2008, não conseguimos sequer meter numa lei, num papel, umas palavrinhas a preto a dizer assim, partilhada, gestão partilhada do Mar dos Açores. Nós não conseguimos isso, temos que fazer as coisas como elas devem ser feitas. Então começamos por cima. Revisão constitucional, autonomia, aprofundamento, isso é fundamental. Mas não há vontade política a nível nacional de fazer essa revisão constitucional? Não, e sabe uma coisa... Vem do Presidente da República, vem do governo dos governos, vem dos partidos políticos, nomeadamente dos maiores, que têm interesse em que as coisas se mantenham mais ou menos no status. Porque com esta... E depois fazem este discurso de que, como o quadro pluripartidário está muito maior, não é, enfim, não é possível os consensos, não é possível os 2/3, tudo é possível. Não usem os pequeninos como desculpa. Assumam as responsabilidades que os grandes têm que ter. A Iniciativa Liberal tem essa proposta, não é? Exatamente. E essa está em cima da mesa e ciclicamente se fala na revisão constitucional e ciclicamente não se faz nada com a revisão constitucional. Para além da questão da autonomia, numa revisão constitucional, no nosso entender, importa ficar inscrito claramente os limites à despesa pública, ao endividamento e à carga fiscal. Porque tem que haver um travão a qualquer governo neste país de continuar a fazer os desmames que anda a fazer do ponto de vista financeiro e depois andar a sobrecarregar as pessoas e as empresas com taxas, taxinhas e impostos por tudo e por nada. É exatamente o assunto que queria falar consigo, a reforma do sistema fiscal, que é uma proposta do Iniciativa Liberal, também acredito também para os Açores, mas na região já há um diferencial fiscal. Na região já há, e como sabe, também lá está, o deputado liberal fez a diferença aí, fruto dos acordos de incidência parlamentar que a Iniciativa Liberal assinou nos Açores com o PSD para viabilizar esta solução. Desta nova proposta de Iniciativa Liberal para esta legislatura, em que é que consiste então essa reforma do sistema fiscal? Olha, desde logo na alteração profunda do IRS e na acabar neste sistema, enfim...
impensável de escalões e escalõezinhos e subdivisões, e depois o seu primeiro-ministro diz: mas deixamos que os portugueses ficassem com não sei quantos mil milhões de euros nos últimos anos. Pois é, mas o que nos deixaram ficar em IRS, depois tiraram-nos na outra carga fiscal toda e até na dupla tributação que já nos impõe. Quer dizer, nós às vezes sobre a mesma coisa pagamos mais do que um imposto neste país, fruto destas opções que têm sido tomadas. Uma revisão profunda do IRS, com a criação nomeadamente da taxa única de 15%, numa primeira fase com uma segunda taxa de 27,5% acima de um determinado valor. Já sei que toda a gente vai dizer que é impensável, que não é possível. Bom, como é que isso funcionaria muito rapidamente? As isenções são até aos 660 euros, portanto não é indexado diretamente ao salário mínimo, mas sim ao indexante de apoios sociais, vezes, obviamente, as 14 prestações que qualquer funcionário recebe. Até 660 euros não há qualquer pagamento de imposto em Portugal nesta proposta da Iniciativa Liberal. Por cada filho há isenções que acrescem de 200 euros. Bom, a partir daqui, um funcionário que receba, por exemplo, 750 euros já ligeiramente acima do salário mínimo, no caso dos Açores, ficaria a pagar uma 12,80 euros de IRS. Porquê? Porque não é aplicada uma taxa de 15% sobre os 750 euros de vencimento. É aplicada uma taxa de 15% de IRS sobre o diferencial que vai do limite da isenção, portanto, os 660 euros até os 750. Neste caso, estamos a falar de cerca de 90 euros de diferença. E a taxa incide aqui. Ok? Bom, como exatamente a mesma coisa. A taxa de 15% de IRS incidirá sobre alguém que ganha 1.500 ou 2.000 euros, na diferença dos 2.000 euros para os 660. Portanto, está sempre aqui uma margem que é encurtecida. Um exemplo. Um casal com 2 filhos que ganha 850 euros, atualmente recebe 727,50 euros. Porque desconta os 3,5% para o IRS, 29 euros, e depois tem a contribuição da TSU para a Segurança Social, 93,5. Okay? Com esta proposta da Iniciativa Liberal, ficaria com um aumento líquido mensal de 29 euros e passaria a receber 756. Ou seja, não perderia mais de 100 euros do seu vencimento, que é o que acontece neste momento. Quer dizer, recebe 850. Em líquido fica com 727. Isto é inadmissível e isto não pode continuar a acontecer. Como não pode continuar a acontecer esta carga constante, não é? Por exemplo, um empresário. O empresário tem os seus trabalhadores. Do ordenado dos trabalhadores desconta as contribuições para a Segurança Social e para as finanças, certo? Mas depois, sobre o total de massa salarial da empresa, paga a TSU de 23%, paga uma segunda TSU, que é da empresa, de 23,75%. Acresce a isso ainda mais um 1% do salário que inventaram para um fundo de compensação, mais um financiamento para a Segurança Social. Depois paga o IRC, nas suas múltiplas, enfim, vertentes. A tributação autónoma, a derrama municipal, a derrama estadual, por aí abaixo. Tem um imóvel de sede da empresa, paga o IMI. Compra uma viatura para fazer a sua vida com a empresa, paga o imposto de circulação. Mete a viatura a circular, paga o imposto de circulação. Quer dizer, isto é impensável, não é? Depois querem que nós consigamos... Tudo isto pode pôr em causa as finanças nós públicas. Nós não queremos tirar tudo isto, nós queremos é evitar que as pessoas sejam taxadas desta maneira. Mas a resposta do governo, do futuro governo, pode ser... Como é que ficam as finanças públicas? As finanças públicas têm que ser... Há racionalizações de finanças públicas que têm que ser feitas pelo lado de dentro. Quer dizer, nós não podemos continuar a ter um conjunto de institutos. Nós não podemos continuar a tapar buracos a empresas como a TAP e a bancos falidos. Com o devido respeito, nós não continuamos. Pedro, temos que avançar porque estamos a mesmo com pouco tempo e temos mais assuntos. Queria falar consigo o que já vimos também na sua campanha. O Estado tem falhado em várias situações. Completamente. Falhado, por exemplo, na Justiça. Completamente, quer dizer, quando nós reunimos com o juiz-presidente da comarca dos Açores e o senhor nos diz que tem tribunais nos Açores onde chove dentro, nomeadamente 2 infraestruturas que até são relativamente recentes do ponto de vista da sua construção, que é Santa Cruz das Flores e Ribeira Grande. Quer dizer, isto é uma coisa, como é que é possível? E depois, porquê é que não se resolve, Sr. Doutor? Não se resolve porque isto depende do Instituto de Gestão de Equipamentos da Justiça em Lisboa. Então, mas pois, uma vez é a Lei Travão, outra vez é os prazos da contratação pública, outras vezes é o Tribunal de Contas que não passou o visto, outras vezes não tem dinheiro, outras vezes vocês atamanquem para aí. Quer dizer, a gente anda nisto. Então esse instituto deve ser extinto, na vossa opinião? Este instituto até pode ficar a vigorar no contexto nacional. Eu confesso que não conheço o funcionamento dele no contexto das comarcas nacionais. No caso dos Açores, e com a reforma judiciária que foi feita em 2014, se existe a comarca dos Açores também terá a devida competência de localmente proceder e ter as verbas e as competências necessárias para proceder a este tipo de infraestruturação que é necessária. Quer dizer, não há um tribunal nos Açores que cumpra com a lei de 1999, que é a lei do acesso das pessoas com mobilidade reduzida. Como é que uma pessoa em cadeira de rodas acede a um tribunal nos Açores? Anda, enfim, com o esforço dos outros e
Não tem sentido absolutamente. E há uma cadeia em Ponta Delgada que é sempre referenciada como a pior do país. Essa já chegou à mata das feiticeiras e, portanto, quer dizer, eu acho que chegou ao ponto certo. Isto é o paradigma da falta de respeito e desresponsabilização do Estado perante a região autónoma dos Açores, e é o paradigma da falta de exigência da região autónoma dos Açores face aos órgãos de soberania e ao cumprimento das obrigações do Estado perante a região autónoma dos Açores. E, mais uma vez, cometemos o erro de fazer o que não temos que fazer. Açores, quer dizer assim, ainda até temos ali um terreno para vocês fazerem a cadeia. Mas não somos nós que temos que fazer isso, é uma competência exclusiva do Governo da República, do Estado, para com a região autónoma dos Açores. Segurança, justiça, defesa nacional, negócios estrangeiros são assuntos de competência exclusiva da República. É a República que tem que fazer isto nos Açores, porque os Açores fazem parte de Portugal e nós não nos podemos substituir. Vejo o outro caso escandaloso que está a acontecer com a Universidade dos Açores. Não tem acesso, sendo uma universidade pública, dependendo do Governo Central, a Universidade dos Açores é a única que não tem acesso aos fundos comunitários. Porquê? Porque está no território dos Açores. Isto teve uma promessa de mais financiamento que não se concretizou. Que não se concretizou. Essa é a suprema falta de vergonha. E agora conseguimos, o mesmo ministro, este camarada Heitor, conseguiu agora que... sim, são todos camaradas, não é? Que isto é tudo gente do mesmo partido e entendem-se todos da mesma maneira. Este senhor ministro conseguiu agora, para além de já ter excluído a Universidade dos Açores dos fundos comunitários, ainda nos conseguiu excluir a Universidade dos Açores do PRR à conta de um sistema e de um apontamento draconiano que é o número de alunos inscritos. E, portanto, como não cumprimos o rácio que o senhor entendeu para as universidades todas do país, os Açores ficam de fora. E a Madeira também. Lamentável. Uma última questão que temos mesmo que terminar, e já falamos um pouco sobre o reforço de poderes da gestão do mar dos Açores e também das atividades espaciais. Isto é uma área agora que parece muito apetecível. Teme que uma apropriação de competências do Estado em relação a estas áreas? Porquê é que acontece isso, Lília? Porque nós não fizemos o nosso trabalho de casa. Há 45 anos em regime autonómico e nós estamos preocupados constantemente com as eleições de 4 em 4 anos e com a manutenção do status do poder, ou de conseguir tirar de lá o PS e pôr o PSD, ou tirar o PSD e pôr o PS, e andamos nisto. Nunca fizemos prospecção e planeamento. O que é que os Açores querem? Querem da sua terra, do seu mar, do seu espaço? O que é que os Açores querem com a base das lajes? O que é que os Açores querem contra o tráfego aéreo? Qual é o papel dos Açores, por exemplo, numa matéria que está agora em cima da mesa, que é se fazer no Atlântico, apesar de ser em número bastante mais reduzido do que na aviação, um sistema de controle de tráfego marítimo, por exemplo, semelhante ao que acontece com os aviões em Santa Maria. Ninguém sabe as posições dos Açores. Relativamente ao espaço, é certo, criaram-se umas estruturas de missão, organizaram-se uns seminários, geraram-se aí uns pensamentozinhos. Mas não há nenhuma definição política clara dos órgãos de governo próprio da região autónoma dos Açores relativamente àquilo que nós queremos para o nosso território e para os ativos e potenciais geoestratégicos que temos para oferecer a nós próprios e a quem eventualmente possa ser nosso parceiro. Todos os outros Estados reconheceram sempre melhor a importância dos Açores. Olha, foram os franceses nas Flores. Na década de 70 os florentinos nasciam nas Flores. Hoje, no século XXI, tem que vir nascer para o Faial ou para a Ponta Delgada. E tem que sair de lá com 2 meses de antecedência. Não é? Em Santa Maria, os ingleses saíram de lá. Vá lá que ficou a importância do controle trafegueiro. Senão Santa Maria estava pior que o que está. Não é? A base das lajes está da maneira que está. Nós partimos sempre do princípio. Todos os outros reconheceram sempre mais os nossos valores do que nós próprios. A região tem que fazer um papel sério, enfim, de se deixar de discutir o RSI e passar a discutir aquilo que é fundamental. Que futuro é que nós queremos para que os nossos filhos e os nossos irmãos e os nossos netos não peguem daqui para fora e não voltem mais para trás. E eles não querem voltar mais para trás, infelizmente. Foi a entrevista com o Pedro Ferreira, cabeça de lista do Iniciativa Liberal nos Açores. Agradeço a sua participação neste espaço de entrevista.